Rádio CT apresenta CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Olá, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Eu sou Meire de Origem. Está começando mais um episódio do CT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial aqui em São José dos Campos. E vocês se conectam conosco pelo nosso canal do YouTube Rádio CT. Se você não for inscrito, já se inscreve. Custa R$0, como eu sempre falo aqui, e você ajuda a fortalecer os movimentos culturais, populares e sociais, enfim, tudo aquilo que faz parte aí do nosso bem viver, certo? Lembrando que também a nossa produção está colocando aqui no rodapé agorinha, ó, as nossas redes sociais, então, terminando aqui, tá na descrição também desse vídeo, é só vocês irem lá e se conectarem com a gente. Como eu estava falando com a nossa convidada nos bastidores, eu vou apresentar ela daqui a pouquinho, a tecnologia, ela, né, tem das suas facetas. Uma delas é permitir que a gente possa estar conectados, né, mesmo com a distância, né, não há distância que nos separe, né, tendo a tecnologia aí a nosso favor. Bom, gente, recadinhos dados. No episódio de hoje, eu converso com a psicóloga clínica há 40 anos, especialista em psicodrama e no combate à violência doméstica contra crianças e adolescentes pela USP, promotora legal popular, mestre em planejamento urbano e regional, foi conselheira tutelar em São José dos Campos, presidenta da Fundas, coordenadora de políticas públicas para mulheres na PMSJC, e agora, 2024, está lançando o livro Jovens do Pinheirinho, Vivências e Memórias, fruto do seu trabalho de pesquisa para o título de mestra. Seja muito bem-vinda, que bom que agora deu certo, Wanda Siqueira. Olá, Meire, Dorigem, prazer estar aqui com vocês. Vamos lá bater esse papo. Ai, que delícia! Que bom que deu certo, estou bastante feliz. Eu queria que, para a gente começar assim já, né, do início, que você falasse aí, né? São 40 anos de psicologia, assim, atrelada à cultura também, né? Você que transita aí por esses universos, né? Queria que você falasse um pouquinho o que uma coisa tem a ver com a outra e quando e como que tudo começou, assim, quando que teve o despertar aí, o chamado da Wanda? Nossa, é voltar lá atrás, né, Meire? Mas assim, eu acho que eu sempre a cultura e a psicologia, no meu caso, sempre estiveram muito próximas, tanto que eu terminei a faculdade de psicologia, eu tinha 24 anos, e eu imediatamente comecei o curso de especialização em psicodrama. E o psicodrama, ele nasceu do teatro, né? Ele é um cara chamado Moreno, argentino, que foi através, por meio do teatro, que ele chamava de teatro espontâneo, ele começou a perceber que as pessoas, quando estavam ali encenando espontaneamente, elas acabavam tendo insights, né? E aí ele foi desenvolvendo todo o trabalho dele do teatro terapêutico e, consequentemente, né, posteriormente, o psicodrama. Então, é uma especialização dentro da psicologia, né, uma das vertentes da psicologia, que nasceu do próprio teatro espontâneo, do teatro terapêutico. Então, só por essa escolha, né, já tinha em mim aí essa sementinha. E aí, logo em seguida também, eu entrei para o. Eu queria fazer alguma coisa ligada à arte e fui para o coral, para o canto coral. Na época era o Madrigal Música Viva, que não existe mais, foi um coral que durou 25 anos aqui em São José dos Campos, super tradicional. E depois do Madrigal também teve uma dissidência e nós criamos o Libercanto. Então, eu sou uma das fundadoras, cantoras fundadoras do Coral Libercanto, Associação Cultural. Hoje é uma associação cultural independente, né? Eu pedi um afastamento agora em dezembro do ano passado, depois do último espetáculo que a gente tinha feito, que eram só canções do Caetano Veloso, foi maravilhoso, mas pedi por conta mesmo do meu livro, que eu agora fiz o primeiro lançamento do livro em março desse ano.
Então, como eu sabia que ia me consumir muito, eu pedi uma licença para o Libercanto, mas eles estão aí firmes e fortes, depois vou te falar um pouquinho mais deles também. Sim, com certeza. É incrível. Permearam as duas coisas e eu fui vivendo-as. Delícia. Esses tempos atrás eu conversei aqui com o queridíssimo Dr. Vitor Por Deus, do Rio de Janeiro. Ele também faz um trabalho, discípulo, né, da Nise de Silveira, e ele faz um trabalho, da doutora, né? E ele faz um trabalho bem bonito lá também, no Rio de Janeiro. A gente se conectou numa atividade pelo SESC, que acabamos virando parceiros aí. Ele participou de um projeto meu que se chama Divã da Periferia, que fala sobre saúde mental, assim, nas artes, né, mesmo assim, com foco mesmo na periferia, né, nessas artes marginalizadas, né. Então, aí eu acabei me conectando com ele, eu bati um papo com ele aqui no programa também, e ele falou muito sobre isso. Eu acho isso incrível, né? Porque eu acho que tem tudo a ver, né? Por tudo isso que você já falou, né? Pelo que a gente sabe que é mesmo. A gente viveu agora a pandemia recentemente, né? E se não fosse a arte nas nossas vidas, já foi como foi, né? Se não fosse as artes, né? De modo geral, como que teria sido, né? E você também foi conselheira tutelar, foi presidenta da Fundais, que é assim, uma instituição incrível. Assim, eu sempre falo muito que eu acho que deveria ter uma Fundais em todos os bairros de periferia de São José, né? Acho incrível esse trabalho que é feito, além de ter sido, né, uma das fundadoras do Coro Libercanto. Eu queria que você falasse um pouquinho desses processos, né, e como que você conseguiu e consegue administrar tanta coisa, né? Porque, assim, o currículo dessa mulher, gente, vocês não têm ideia, assim, é muita coisa. Fala um pouco desses processos pra gente. Eu acho que eu fui seguindo assim a vida, né, de acordo com as possibilidades, sempre trabalhando muito, mas também seguindo um pouco do meu desejo, da minha intuição, da minha curiosidade, né? Sou uma pessoa curiosa das coisas. Então, eu, por exemplo, o conselho tutelar, eu fui conselheira tutelar na década de 90 ou comecinho de 2000 aqui em São José dos Campos. E a gente teve uma equipe muito bacana, né? Porque é um trabalho muito difícil, muito doloroso, muito. Hoje tem mais recursos, tem mais conselhos tutelares em São José. Antigamente, na minha época, era um só. Então, era um trabalho muito difícil e a gente tinha uma equipe muito bacana, inclusive o Alcemir Palma, que foi presidente aqui da Fundação Cultural, hoje está na Secretaria de Cultura de Pindamonhangaba. Ele foi meu companheiro de conselho tutelar, né? Trabalhamos juntos. E aí eu sempre falo que a questão do direito da criança e do adolescente, tudo que veio depois na minha vida, eu acho que foi a picadinha do conselho tutelar, né? Porque você vê tantas situações tristes, difíceis em relação a crianças e os adolescentes, e aí depois disso eu fui fazer o curso da USP, né, em violência doméstica, fui para o Rio de Janeiro também fazer uma especialização como detectar abusos sexuais de crianças e adolescentes. E aí uma coisa, Meire, vai puxando a outra, né? Então fui, estudei, depois trabalhei na assessoria política do então deputado Carlinhos Almeida, que foi prefeito de São José. Aí ele prefeito de São José é que eu fui para a Fundas, né? Então você vê que você vai fazendo as coisas e aí as coisas também vão abrindo outros caminhos, né? Ser presidente da Fundas foi um orgulho muito grande para mim. Eu não sei hoje como está, Meire, mas na minha época tinham 18 unidades da Fundas espalhadas por São José. A sede era no Parque Industrial, que ainda é, Uhum. e tinham 18 unidades. Soube que fecharam algumas, mas não tenho certeza quantas estão. E foi um trabalho também, presidir a Fundação foi uma honra para mim, né? Aquele trabalho maravilhoso, importantíssimo, né? Para as crianças em situação de vulnerabilidade social. Então, quando fiquei lá até o final do mandato do prefeito, na época, Carlinhos Almeida, né? Porque a Fundasa é uma entidade mantida pela prefeitura municipal. Então, foi uma honra muito grande também. Delícia. E a E, enfim, psicologia, ela já vem assim, quando que você falou assim, eu quero ser psicóloga? Porque faz bastante tempo, né? Você tem de psicologia mais do que eu tenho de vida, assim. Então, quando que você falou assim, quero ser psicóloga? Foi uma coisa de criança já? Como que aconteceu isso? não, eu vou ser muito sincera com você.
Eu não tive isso quando criança, nem vi a perspectiva de fazer uma faculdade, né? Eu sou a 12ª filha, né? Então, minha mãe teve 12 filhos, éramos do estado do Rio, meus pais se separaram, tinha uma situação bastante difícil familiar, e minha mãe veio para São José com a filharada toda, numa época em que São José dos Campos era a era industrial de São José dos Campos, na década de 70, né? E eu sempre, na época, podia, né? Já trabalhava mesmo, efetivamente, aos 14 anos de idade, estudava à noite. Então, eu fui meio sendo levada. A psicologia apareceu assim, eu tinha um certo interesse até romanticamente, essa coisa de quero fazer algo que seja em prol do outro e tal, né? Que isso percorreu a minha vida até hoje, né? Trabalho de formiguinha, mas dentro das minhas possibilidades é algo importante assim na minha vida, de poder fazer algo para outras pessoas também, ajudar de alguma maneira. Então, foi isso que, naquela ocasião, me chamou a atenção, mas eu fui também muito pelas possibilidades, o que era possível fazer. Não tinha muita possibilidade de sonhar coisas muito mais altas, né, que o meu voo não alcançaria, não poderia alcançar. Então, a faculdade de psicologia estava ali mais ao alcance. Eu trabalhei até o 5º ano, então trabalhava, estudava à noite, eu trabalhava na GM de secretária, uma coisa completamente. Mas foi o que me possibilitou, né, de pagar a faculdade, que era uma faculdade particular e tal. Então, eu viajava à noite para ir para São Paulo estudar, voltava, no outro dia trabalhava. Essas doideiras que a gente faz quando a gente é jovem, que a gente tem energia para isso, né? E aí depois fui pegando gosto. Então, no último ano da faculdade, tinha um chefe muito bacana, um gerente lá na GM, para quem eu trabalhava como secretária, e ele era muito bacana, me ajudava muito. Eu me lembro de situações assim, de que eu estava lá enlouquecida porque eu tinha prova, eu tinha um trabalho para fazer, ele percebia, me botava, vai lá para a sala de reunião, vai estudar um pouquinho, não tem problema, eu seguro a onda aqui, atendo o telefone. Paulo Locatelli, o nome dele, eu nunca me esquecerei, né? E aí, no último ano da faculdade, que eu tinha que fazer os estágios e tal, eu também consegui um acordo e com o dinheiro que eu recebi da GM, eu consegui pagar o último ano da faculdade. Então, a psicologia ela veio meio assim, eu queria, achava que gostava, porque na verdade eu nem sabia o que era direito, Uma né? época também que nem se falava tanto dessas questões da saúde mental em si, né? Não. E a gente não tinha acesso como hoje os jovens têm. Já é difícil, a escolha profissional é uma escolha sempre muito difícil, né? Que é algo que você vai escolher em tese para o resto da vida, né? Mas naquela época não tinha esse acesso. Então eu fui meio que intuitivamente, eu acho, e o que estava mais possível, mais perto para eu conseguir realizar. Que incrível, e que ótimo, né? Que possibilitou aí, né? E eu acho que agora, inclusive, a gente vai entrar nesse tema, né? Mas eu acredito que muito por isso também você vai poder falar melhor, né? Então, falando sobre o livro, que é um livro extremamente necessário, né? E assim, gente, foi uma das coisas, né, que me fez querer muito que a Wanda viesse para conversar conosco aqui, né? Inclusive também o pessoal do próprio CT falou, ai, chama a Wanda, tal. Então, assim, foi recomendada por diversas pessoas, né? Algumas pessoas também, algumas pessoas da própria Jacomete, outras pessoas do meu convívio já tinha também falado, e assim, eu estava afoita por esse momento, e que bom que deu certo para a gente falar sobre esse livro que é tão importante, tão necessário, e acredito que muito especial também, né? Embora a gente saiba que tem todo um drama, né? Uma situação, né? Uma melancolia até talvez por trás, né? Mas é importante falar, e quando está falando de psicologia, é isso, externar, né? Também. Então, acho que dar voz a essas vozes, né? Wanda, eu queria que você falasse um pouquinho assim de como que foi o processo, né? Como que você chegou, né? Como que foi a pesquisa? Como que você falou assim, olha, quero fazer um livro, eu quero que sejam essas vozes aqui, eu quero, olha, eu até me arrepiei, é que não dá para vocês verem aí em casa, gente, mas é sobre isso. Fala um pouquinho para a gente como que foi o processo de criação desse livro.
Então, na verdade, isso foi algo muito consciente meu, né? O que que aconteceu? Então, deixa eu só mostrar aqui o livro um pouquinho, né? Essa foto foi uma foto emblemática da luta dos moradores, é uma foto do Roosevelt Cássio, né? Ele foi premiado, que eu saiba, inclusive, com essa foto, e ela virou a foto o símbolo de luta dos moradores do Pinheirinho. Eles tinham em camiseta, em bottom e tal. Bom, o que aconteceu? Lá em 2012, quando houve a desocupação, aquela trágica desocupação, né, violentíssima, que ficou conhecida no Brasil inteiro e fora do Brasil, inclusive, eu participei enquanto cidadã, né? Então, nos dias seguintes da desocupação, claro que eu acompanhava o que estava acontecendo e tal, as notícias, né? E nos dias seguintes da desocupação, que eles ficaram naqueles abrigos improvisados, né? Não pode nem se chamar aquilo de abrigo, né? Eu participei, cheguei a ir lá, né? Eu e amigos e amigas, né? Tentar ajudar, fazer alguma coisa, atividade com as crianças, levava coisas, mandava coisas, tal. Tem até nesse livro tem um poema da Zenilda Lua, nossa queridíssima poeta, que eu brinco com a Zenilda que eu tenho um ódio dela, né? Porque cai um lápis no chão, ela faz uma poesia do lápis que caiu no chão, né? Com aquela facilidade assim. E aí eu tenho no livro uma poesia dela, né? Que ela escreveu num dia que ela foi ela escreveu um ano depois, lembrando o dia que ela foi fazer uma visita aos moradores lá, né, nos abrigos, e que ela levou um kit de material escolar que eu tinha mandado para as crianças, né? Então a gente tinha um grupo e ia participando assim. Bom, tempo passou, né? Quando eu estava na Fundaz, estávamos no governo do Carlinhos, né, do prefeito Carlinhos, foram entregues as casas do atual bairro onde eles moram, que é o Pinheirinho dos Palmares, na região sudeste de São José, sendo que a ocupação, né, onde eles viviam antes, era lá na região sul, no Campo dos Alemães, né? Agora eles moram na região sudeste, por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Então, em dezembro de 2016, a gente, saindo do governo de São José, conseguiu, né, Carlinhos conseguiu entregar, fazer a entrega das casas e tal, ainda terminando, concluindo ainda as casas, mas conseguiu fazer a entrega. E eu tinha sempre, então eu participava, né, assim, do que estava, eu acompanhava, bom, agora eles vão para lá para o Pinheirinho dos Palmares, vão voltar a morar juntos, né, a mesma comunidade, porque elas ficaram 5 anos afastadas, né, desde a desocupação até a entrega das casas no Pinheirinho dos Palmares. Então eu acompanhava mais de longe nesse momento essas transições. E sempre ficava na minha cabeça, né? Como será que estão aquelas crianças, né? Acho até eu posso até, em alguns momentos da minha vida, eu não atuei como psicóloga, embora a maior parte sim, atuo hoje, mas os momentos que eu estive no governo e tal, eu não atuei, mas você pode sair da psicologia, mas a psicologia não sai de você, né? Então, você tem sempre esse olhar sobre as coisas e as pessoas. E eu, até por estar na Fundaz, na época eu ficava, e as crianças? O que será que elas guardam de lembranças, de memórias, né? Daquele momento. Então, quando eu me aposentei, né? Continuei atuando, mas mudei um pouco o ritmo da vida, isso foi em 2018. Eu falei, eu vou fazer um mestrado, mas eu vou fazer um mestrado para fazer uma pesquisa com aquelas crianças. Então, eu entrei no mestrado, tanto é que eu sou psicóloga e fui fazer mestrado em planejamento urbano e regional, né? Você olha e fala, tá, mas o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Porque eu sabia que aqui, né, eu fiz na Univap, e eu já tinha conhecimento de que o planejamento urbano era bastante flexível, né? Era multi profissional. Então, por exemplo, eu era psicóloga, tinha um amigo que era enfermeiro que estava fazendo, tinha um arqueólogo, tinha, né? E eu tinha 58 para 59 anos e com as colegas de 23, né? E foi uma experiência muito interessante eu voltar para uma cadeira de estudante, né?
nessa altura da vida, com quase 60 anos, né? Mas eu fui com este objetivo. Então, eu contatei a então professora lá, que talvez você conheça aqui, a doutora Paula Carnevale, é uma médica maravilhosa, e ela dava aula lá na época, lá na, na Univap, no PLUR, né, no Planejamento Urbano, e eu conversei com ela que eu gostaria de fazer o mestrado, mas para fazer esta pesquisa, que eu queria conhecer as memórias, vivências e memórias de jovens que eram crianças na época de desocupação. Porque tudo que eu li, tudo que tem publicado, Meire, tem artigos, né, diversos, de mestrado, de doutorado, todos tratam mais da desocupação em si, daquela violenta desocupação, mas eu queria entender um pouco todo o trajeto que eles viveram, né? Por onde eles tinham percorrido. E aí eu fiz um projeto, a doutora Paula ali me orientando, ela foi a minha orientadora no mestrado, né? E super cabia, né? Porque quando você discute o planejamento urbano, discute o direito à cidade, né? Você também está discutindo plenamente possível, né? O que tinha acontecido em São José. E um dos caras que eu uso aqui na bibliografia é um psicólogo, o Hillman, e ele fala que, por mais estranho que seja, mas que estão interligadas, porque quando você atende um paciente no seu consultório, ele traz a cidade dentro dele. Ele traz o que ele vive nessa cidade, ele traz o que está em torno dele, né? Então, é a cidade adentrando os nossos consultórios na vida dessas pessoas, né? E também trabalhei bastante no livro a psicologia ambiental. Então, eu entrelacei as duas coisas, né? A psicologia ambiental também vai falar disso, falar do quanto o indivíduo interfere no meio em que ele está inserido e o contrário também é verdadeiro, o quanto o meio interfere na formação desse indivíduo. Então, foi por esse caminho que eu fiz o projeto, fui aprovada, tive bolsa, inclusive, né, da CAPES, e fiz o mestrado com essa pesquisa. Aí o livro veio depois, o livro é resultado da pesquisa. Daqui que todo mundo deve estar ali atrás das telinhas querendo assistir, querendo ler, né? Inclusive, eu vou aproveitar agora para dar esse recado para vocês que estão do outro lado da telinha, para vocês que estão conectados com a gente aqui, né, através do nosso YouTube, Rádio CT. Se você não for inscrito, já se inscreve aí para poder ter acesso a conversas como essa, né? Papos como esse, mas também muitos outros que a gente vem. Toda semana tem conteúdo novo aqui. E a produção está deixando aqui, ó, no rodapé, as redes sociais da nossa convidada, né? Da Wanda Siqueira, por favor. Então, acabando aqui, vocês já vão lá, se conectam, e aí ela vai poder falar um pouquinho mais para frente para a gente como é que vocês fazem para adquirir o livro, porque eu acho que é muito importante a gente, como cidadãos, né? Cidadão, joseense, a gente conhecer, porque isso faz parte da memória da nossa cidade. É uma memória violenta? É uma memória violenta. É uma memória, né? Enfim, mas é uma memória da nossa cidade, né? Para a gente entender também esses processos, né? E, inclusive, essa coisa da higienização, né? Eu acho que são muitas camadas aí, né? Que o livro acaba impactando, né? Diretamente. E aí, Wanda, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, justamente, né? São 12 anos desde o ocorrido. Obviamente, né? Eu já estou tentando puxar spoiler da Wanda, a gente vai vendo. Mas, assim, não quero que você diga o que a gente vai encontrar lá, mas eu queria que você falasse, assim, na sua perspectiva, assim, né? Essas memórias, essas histórias narradas a partir da ótica dessas até então crianças que agora são jovens, né? Como que eles receberam? Porque eu creio que foi até um presente, né? Como que eles receberam essa possibilidade de terem as suas vozes ouvidas a partir, né, lidas a partir do livro, né? Como que está essa molecada que agora é os nossos jovens de hoje, né? Fala um pouco disso. É, eu acho que eu vou começar como eu fui recebida no Pinheirinho dos Palmares, né? Que foi assim uma lição de vida para mim, sabia? Né? Então eu fiz a pesquisa em 2018, eles estavam há um ano e meio lá no Pinheirinho dos Palmares, né? Então só
trazendo essa, né? Eles ficaram Uhum. a ocupação lá do Antigo Pinheirinho se iniciou em 2004, então eles tinham 8 anos de existência ali, quando eles foram expulsos dali. Daí eles ficaram quase 5 anos, praticamente 5 anos, o que eu chamei no meu trabalho, no meu livro, de moradias transitórias, né? Passado aquelas primeiras semanas nos acampamentos lá, horrorosos. Daí eles receberam aluguel social, né? Mas ainda tinha muita dificuldade de alugar pelo valor que era, porque eles queriam permanecer naquela região, os aluguéis daquela região subiram absurdamente por preconceito, E porque também as pessoas perderam não tudo, queriam né, Wanda? Eles perderam perder. tudo. A máquina simplesmente passou e levou tudo, né? Então, imagina, um Sim, aluguel é um aluguel e o resto, né? e o resto, né? Então tem histórias muito dramáticas mesmo, né? Tem fotos isso que você falou, passaram por cima, né? Não sei se dá para ver essa foto, é uma foto que está Vamos disponível. colocar essas que você está mostrando, para a gente não mostrar muita coisa. Nós vamos combinar e vamos Que, deixar para vocês que estão aí do outro lado da telinha tá, para vocês que verem. essa foto está disponível na internet também, que é o bairro dizimado, né? Sim. Então, eles, em 2016, foram para lá e estavam ainda se adaptando novamente, né? Porque daí alguns tinham morado em bairros muito distantes um do outro, outras cidades até, depois voltaram, e aí, quando as casas foram entregues, eles se reencontraram, vamos dizer assim, na convivência diária. Então, eles estavam nesse momento da readaptação, né, da apropriação daquele espaço, né? Isso ficou muito claro no trabalho de pesquisa. E aí eu fiz um grupo focal, que a gente chama, porque quando você vai fazer uma pesquisa, você tem que fazer recortes, né? Senão você começa a querer abraçar o mundo e aí não dá conta. Então, foram 17 meninos e meninas que participaram da pesquisa, na faixa etária de 15 a 18, 15 a 17 anos. Isso significava que, na época da desocupação, eles tinham entre 10 e 12, né? Sim. Então, não eram tão pequenininhos que não conseguiam lembrar muito das coisas, então eu fiz esse recorte, né? E aí eu tenho maior carinho pela Juliana. A Juliana é ex-companheira do Marrom, maior liderança do Pinheirinho, que nos deixou agora, há 3 meses atrás, né? Uma morte até meio repentina, né? Que ele teve. Então, o Pinheirinho e todos nós que temos esse envolvimento ainda sentimos muito a ausência do companheiro Marrom. A Juliana é a companheira dele, né? E ela que me ajudou, assim. Eu falo que esse livro não teria saído, esse mestrado não teria saído, porque ela pegou na minha mão. Eu fiz uma pesquisa participativa, né? Então, eu fui me aproximando da comunidade por meio da Juliana, né? Ia ter um evento, ia ter alguma situação, ela me chamava, eu ia, e ali ia me apresentando as pessoas, e ali a gente foi criando esse grupo focal, né? Que, que a gente trabalhou. E eles ficavam, eles, essa coisa do falar, né? A psicologia, que a psicoterapia fala, né? Tanto dar tanta importância, porque é isso mesmo, na medida que você traz aqueles conteúdos que estão lá naquelas caixinhas trancadas, né? Que às vezes a gente tranca uma coisinha, joga a chave fora, mas aquilo está lá, ou está lá, né? Dentro da gente, na nossa alma, cunhado. Então, quando você consegue abrir essa caixinha, trazer isso, falar sobre isso, se emocionar, né? Isso vai sendo elaborado, né? De uma outra maneira. E foi esse o trabalho que a gente fez. Então, eu me encontrava com eles todos os sábados, eu ia para lá, e sábado à tarde, para o Pinheirinho dos Palmares, e lá, ou na capelinha, ou na escola, ou na varanda da casa do Marrom e da Juliana, a gente se encontrava e fazia as atividades. Então, eu fiz tanto atividade de narrativa, de desenho, de escrita, de fotografia. Fotografia eu nem tinha pensado, mas eu levei um dia a minha câmera para tirar fotos com eles e tal, e eles ficaram enlouquecidos com a câmera. Eu falei, vamos fazer uma atividade. Aí uma das atividades que tem no livro, algumas fotos, foram eles tirando fotos do bairro Pinheirinho dos Palmares,
né, e como se eles fossem apresentar esse bairro para quem não o conhecesse. Eu trabalhei com eles também uma atividade muito interessante, que foi o mapa de São José dos Campos, né, para eles se localizarem, onde ficava o antigo Pinheirinho, onde fica o atual Pinheirinho, onde eles tinham ido nesses 5 anos, onde eles percorreram nesses 5 anos de moradias transitórias. E aí era interessante, porque no mapa, eu comprei um mapa na banca e não não tinha o local do antigo Pinheirinho, nem do atual. Hoje já deve ter, mas não tinha naquele mapa. Eles falaram: "Mas é aqui", porque eles foram localizados, mas era aqui. Aí eles desenharam no mapa, puxaram uma seta e desenharam onde era o antigo Pinheirinho e onde é o atual Pinheirinho dos Palmares, né. Então fomos trabalhando também essa percepção da cidade, isso tudo a ver com planejamento urbano, né, que eles tiveram. E aí eles foram, através dessas atividades que eu te falei, eles foram colocando para fora aí as vivências e as memórias deles e delas. Tinha uma menina, só um exemplo aqui, né, tinha uma menina que ela, quando eu fiz a pesquisa em 2018, ela ainda sofria muito desse pânico, então, dia de futebol que as pessoas soltam fogos, né, de gol. Ou o avião voando mais baixo, ela não suportava, ela entrava, uma das meninas que participou da pesquisa, ela entrava onde ela estivesse, ela se escondia, porque aquilo arremetia àquele dia da desocupação, né, as bombas e tudo, os aviões, os helicópteros. Uma memória de guerra, né? Uma memória de guerra, literalmente, né? Aquele Sim, trauma mesmo, assim, né? E eu fico imaginando, assim, né? Pensando, né? Eu já morei em comunidades que foram desocupadas, né? Na antiga favela do Kodak. Na época do Pinheirinho, o meu companheiro, junto com a família dele, morava lá. E, e eu fico pensando, mas já eram maiores, né? Eu fico pensando para essas crianças que, por exemplo, se quando a pesquisa começa, eles têm aí, quando acontece, né, a saída deles do Pinheirinho, né? Eles têm aí 10 anos, cerca de 10 anos, vamos pensar, e ficaram lá 8 anos, ou seja, a primeira memória de lar deles é ali, né? é ali. É aquele E isso lugar. fica Meire, isso que você está falando, tem tudo a ver, né, assim, porque isso ficou muito claro no trabalho, né. Então, eles mudavam, quando eu pergunto: "Falem do antigo Pinheirinho, como era a vida lá?". Tem até uns esquemas aqui no livro e tal que mostra. Eles falavam de brincadeira, de lembranças boas, de árvore, de sombra, de correria, de pique-esconde, enfim. E eles mudavam, não tem aquela, e é pura verdade, né, a frase que o corpo fala, né, eles Sim. mudavam a postura deles. O olho brilhava, eles abriam sorrisos, a postura deles mudava, né, quando eles falavam da vida dele. Então no meu trabalho, eu fiz exatamente isso, como era a vida no antigo Pinheirinho, né, como foi, o que que eles lembravam, como foi o dia da desocupação, como foram esse período depois e como estava sendo a nova vida no novo bairro Pinheirinho dos Palmares, atual, né. Então eu fui pegando exatamente cada etapa, e era muito claro, muito visível. Tem um que escreveu Saudades, Volta Pinheirinho, né, que eles queriam voltar para aquela vida que eles tinham no antigo Pinheirinho, né. E Olá. isso também eu como eles eram ainda pequenos, no decorrer da pesquisa, eu senti necessidade de conversar com algumas mães, né. Então eu fiz 6 entrevistas com 6 mães dos meninos que estavam participando. E elas também, era a mesma coisa, né. Então quando falava da vida no antigo Pinheirinho, elas estavam muito orgulhosas e felizes de estarem agora nas casas delas, e ouvi isso muito, tanto dos meninos e das meninas, quanto das mães. "Aqui a gente sabe que não vai ser tirado daqui, essa casa é nossa, nunca mais a gente vai acordar com a polícia arrancando a gente da nossa casa", isso eu ouvi muito, né. Então elas têm, né, um orgulho dessa realização, dessa conquista, da casa e do bairro deles, que eles participaram efetivamente da construção ali das casas, o que queria, o que não queria, como queria, e que era possível, né, mas eles participaram também.
Mas quando falavam do antigo Pinheirinho, as mães também diziam era solidariedade, era comunidade, era amor, era cuidado, né? Eles trazem sentimentos muito positivos, lembranças muito felizes desse período. É isso, né? Acredito que esse trabalho também foi até um trabalho de cura, né? E creio que muitas pessoas que, de repente, que não participaram da pesquisa, por exemplo, mas tiveram participação lá, lendo o livro, podem também viver essa cura através, né, dessas outras vozes, né? Se sentirem, né, sei lá, de certa forma, assim, ouvidos, né, a partir da voz desses jovens. E assim, a gente está chegando no final, mas eu queria que você falasse como que foi para eles receberem o livro, assim, o que que eles verem assim as histórias deles, porque também da pesquisa para cá já tem o quê? Foi 18, né? Você falou? A pesquisa foi 2018, defendi o mestrado 2019, todos eles foram para a Univap no dia da dissertação, fizemos uma festa lá, fiz a exposição com as fotos que eles tinham tirado, fizemos um cordel coletivo lá com eles no último encontro, o professor Paulo Barja, da Univap também, aceitou meu convite, foi, realizou junto com os meninos o cordel, né? Então tem um cordelzinho que aí eu fiz em formato de cordel mesmo. E então eles participaram de todo esse processo. Isso foi em 2019 que eu defendi, que concluí o mestrado. Aí a ideia do livro já estava. Aí em 2020 nós vivemos o quê? A pandemia. Eu travei total, né? Eu travei, fiquei reclusa, né? Tenho irmãs, como eu falei, uma família Quem muito não, né? mais velhas. Oi? Quem que não, né? Quem que não travou, né, na pandemia? Quem não, né? Então, eu demorei, viu, Meire, para começar a trabalhar no livro. Eu fiquei realmente 2020, 21, 22, completamente atordoada, perdi pessoas próximas e tal. E aí, quando foi em 2023, portanto, ano passado, eu falei assim: caramba, eu não posso deixar isso arquivado num arquivo de uma universidade, porque quem vai entrar falar, hoje, um domingo à tarde, eu vou entrar para ler uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado? Ninguém, né? Falei, eu tenho que transformar isso, eu acho que era por eles, mas por mim também, de fechar o ciclo desse trabalho, né? E tornar mais acessível, né? O trabalho por meio do livro. Só que aí eu pensei exatamente isso. Eu falei, caramba, mas eu fiz a pesquisa em 2018 e garotada nessa fase muda assim, né? A vida muda, Sim. né? Eu já estava em 2023, então, no final do livro, ali na última parte do livro, é uma atualização que eu fiz o ano passado. Então, eu refiz o contato com todos os meninos e meninas que tinham participado, falando que eu queria transformar no livro, etc. e tal, e quem concordava, quem autorizava colocar o nome, porque no trabalho as fotos eu embacei, os nomes eu coloquei só jovens Menores fizeram, né? menores de idade. Aí eu perguntei quem queria, então acho que só uma preferiu não ter o nome ali no livro, mas eu coloquei nos agradecimentos os nomes de todos eles que participaram, né? E aí eu fiz um questionário de atualização, né? Com quantos anos eles estavam, se estava estudando, se estava trabalhando, se estava namorando, se tinha casado, se tinha filho, e alguns tinham filhos já, estavam casados. É muito rápido, né? E aí eu fiz esse. E a última pergunta desse questionário que eu fiz o ano passado era: hoje, qual é o seu sonho? Né? Então, eu terminei o questionário com isso, e o livro, e aí eu transformei em livro. Na verdade, o livro é a dissertação, mas ela tem poesia, ele tem cordel, né? Ele tem fotos, as ilustrações são fotos reais que a ilustradora transformou em aquarela, as fotos reais, né? E, enfim, e aí eu concluí o livro no ano passado e lancei esse ano. O primeiro lançamento foi em março desse ano, que eu Não. consegui estar com o livro na mão, né? Foi em Agora, né? Se eu pensar agora, esses dias. agora, esses dias. E olha, Mary, aí, obviamente, né, você falou como eles receberam, ficaram muito felizes. Depois eu posso. Né, teve até um WhatsApp de uma das meninas
que recebeu o livro e que me mandou um WhatsApp super, eu guardei, né? Printei, guardei, da emoção dela, de ler ali tudo que realmente tinha acontecido, que aquilo tinha sido muito libertador para ela, né? Poder falar dessa história e tudo, e que ela estava estudando, ela é a única que estava nesse trabalho de atualização que eu fiz, que estava fazendo faculdade de pedagogia, que ela queria levar essa história também para frente. Então, eles ficaram felizes. Depois eu marquei um livro já na mão, marquei um lanche lá com eles, lá na casa da Juliana. Marrom ainda estava conosco, foi a última vez que eu vi o Marrom, foi nesse dia. E aí entreguei os livros para eles e elas, e li os nominhos deles. Foi bem emocionante. Com certeza foi o Marrom também ficou muito feliz e foi um. Eu achei interessante isso que você fala desse fechar de ciclos, mas para todos, né? Assim, todos, né? Para as meninas, para os meninos, né? Para os pais também, né? Porque é isso, né? Senão essas histórias elas iam ser só mais algumas histórias lá empilhadas, como você bem falou, né? E agora não, são histórias que estão aí. Lembrar Lembrar para não esquecer. E olha, hoje, Meire, eu nem sei, eu dei uma olhada por cima ali na minha listinha ali dos lugares que eu já fui, depois eu vou fazer um levantamento disso, mas de março para cá, eu já tive, assim, pelo menos uma vez no mês eu estava em algum lugar. Então, eu já fui para a Feira Literária com esse livro de Guaratinguetá, de São Bento do Sapucaí, eu já fui para Santo Antônio do Pinhal, para Jacareí, para Igaratá, estive na Escola Florestan Fernandes há 2 semanas atrás, falando para estudantes de mestrado e doutorado. Já falei para estudantes de ensino médio que vieram me procurar. Olha, É, sábado agora estive na Faculdade de Psicologia do EMB Morumbi, enfim. E todos os lugares que eu vou, as pessoas lembram ou ouviram falar. Eu achei muito interessante agora na sábado na faculdade de psicologia, porque uma das meninas, ela tem a idade dos meninos que eu entrevistei, que eu pesquisei. Então ela disse que na época ela morava na região sul. Achei um depoimento super forte que ela nos trouxe, que ela morava na região sul e quando eles ficaram depois da desocupação, que ali nos abrigos e tal, que a mãe dela a proibiu de sair na rua, de olha. medo. Então, uma das coisas que isso está no livro, que eles sofreram a vida toda e sofrem até hoje é o preconceito, né? Então, eles têm um orgulho muito grande de ser quem eles são, de estarem onde eles estão, mas eles sofrem até hoje o preconceito, né? De Sim. serem o Pinheirinho, porque a cidade realmente é dividida, né? Em quem compreende, quais as versões que chegam. E ela falando isso, que ela lembrava da mãe proibindo de sair para brincar porque tinha essa É. situação. Então, o interesse, todo mundo ouviu falar, ouviu na TV, ou conheceu alguém. Então, é muito importante lembrar para não esquecer, para que essa história não seja apagada da nossa memória, né? Da memória da cidade de São José dos Campos, né? Isso também faz parte de São José dos Campos. E do Brasil, né? Do Brasil, porque Sim, foi uma das maiores da América Latina, né? Então, acho que é importante falar sim. sobre isso também, né? A gente está falando de muitas vidas, né? E é isso, assim, eu imagino, assim, a sua alegria, eu quero te parabenizar muito. Eu queria que você falasse também, antes da gente encerrar aqui, você segue, né, com seus atendimentos na Santa Casa, no consultório, né, particular, além de estar aí rodando com o livro, né? Eu espero que rode muito, que é isso, né? Lembrar para não esquecer. Eu adorei essa frase, vou usá-la, da música, inclusive. E eu queria que você falasse se tem projetos futuros ou se agora esse é o momento de ficar mesmo só rodando com o livro, e no consultório, né, e administrando essa loucura toda que eu imagino que o próprio livro propiciou, né, para você aí. Ô, Meire, como a gente falou no início da nossa conversa, é que hoje tem aquele bichinho que fica comichando a gente, né? Eu não consigo ficar muito tempo numa situação mais. Aí é isso aqui que temos para todos os dias, né? Eu sempre estou inventando e buscando outros caminhos. E eu tenho uma amiga, minha amicíssima, que é a maestra do Libercanto, inclusive, e ela fica no meu pé, e outras pessoas já me falaram isso, porque eu tenho os depoimentos das mães, as gravações, né? Com essas mães que eu entrevistei. Então, como o foco eram os meninos e meninas,
Mas eu coloquei no livro algumas frases das mães e tal. E aí eu me considero uma escritora, né? Eu escrevi um livro do meu trabalho, não sou uma escritora. Aí minha amiga fica, se você escreve. Agora sinto muito. Mas eu acho muito engraçado. Eu vou numa feira literária, eu fico babando com os pessoas que eu admiro, que eu amo, escritores, escritoras, né? E aí eu falo, meu Deus, eu estou aqui junto com esse povo, né? E me soa até estranho, assim, né? A escritora Wanda Siqueira. Mas, enfim, acho que a vida é assim. E aí eu tenho esses depoimentos, então a minha amiga fica, você tem que colocar, porque são depoimentos muito fortes, tem que fazer um segundo livro. E aí eu estou aqui mastigando, né? Estou aqui nas caraminholas aqui da minha cabeça, de talvez tentar fazer, não sei se eu dou conta, mas de tentar fazer em formato de contos, né? Porque esse livro meu aqui do Pirim, do Jorge, é o trabalho de dissertação. Então, ele é um livro, embora tenha poesia, tem o meu jeito ali, mas ele é um livro mais denso, né? Sim. Então, eu pensei de tentar, quem sabe, fazer o livro com os depoimentos das mães em formato em forma de contos. Quem sabe, Mãe projeto para ano que querida. vem. Ai, meu, olha, eu já estou aqui assim, É a primeira apaixonada. vez que eu falo disso publicamente, aqui eu estou me comprometendo, olha só. Vai dar corte. Gente, eu já estou aqui assim, suando, estou assim, olha, torcendo, vou vibrar muito, porque eu acho que é sobre isso, né? Dar voz, e eu sei, né? Sendo uma pessoa que foi salva pela arte, né? Pela literatura marginal, né? Poética, que é o próprio rap, que é o próprio hip hop, né? Dentre outras coisas, e já tendo, né, sido agraciada em ter a minha história contada em alguns livros que eu participei, eu imagino o quanto isso para eles é um impulsionador também, né? Porque é aquilo que a gente falou, a cura ela vem desse processo de externar, da fala mesmo, de botar para fora, né? De ser ouvido também, a escutativa, né? Aquela coisa toda. Então, eu tô na torcida aqui, Wanda, vai dar certo, vai dar bom. Vamos ver. Mas eu já estou super feliz. Acho que o objetivo que eu tinha com esse trabalho, com esse livro, ele já foi totalmente claro. Ainda tenho algumas agendas já. Desse ano, eu fechei com você aqui hoje, né? Agora eu vou descansar um pouco, mas tenho agenda já para início do ano que vem, né? E universidades e tudo mais. Então, enquanto tiver livros aqui, né, e convites, eu vou fazendo. Mas acho que já cumpriu, né? Eu já consegui, dentro de mim, aqui fechar esse ciclo, dar esse retorno para essa comunidade que eu tanto respeito, tanto admiro, que é a comunidade do Pinheirinho dos Palmares. É isso. Wanda, quero te agradecer demais por ter aberto sua agenda para vir aqui conversar com a gente. Pessoal, lembrando que a produção colocou aqui na descrição desse vídeo as redes sociais, então eu acho que vai lá, se conecta com a Wanda também, aí quem sabe também, né? Vem coisas novas por aí nos próximos anos, e aí vocês já ficam sabendo lá, né, fresquinho. Wanda, pode fazer as considerações finais, mas fala também para as pessoas que estão em casa e querem adquirir, querem ler o livro, como é que faz? Escolas, de repente, lugares que querem, né, de repente, fazer uma roda de conversa com alunos e com coisas. Fala um pouco desse processo aí também. Olha, né? Estou super aberta para isso, né? Fiquei muito feliz quando os alunos da escola de ensino médio me procuraram. Eles fizeram um debate pró e contra, quem defendia, quem não sei o quê, e fizemos essa conversa. Eu achei incrível, foi muito bacana ver o interesse deles, porque conhecem essa história muito mais de ouvir falar só, né? Sim. O livro, Meire, é comigo mesmo, né? Porque tem a editora, é a editora Pangeia, que eu fiz o livro, é uma editora lá de Campinas. Então, se entrar no site Pangeia, a editora também consegue que eles mandem, consegue comprar lá, mas eu tenho, né? Eu fiz esse livro com investimento próprio, né? Então, assim, os livros que eu estou vendendo tá minimizando aí o custo que eu tive, porque foi algo que eu quis muito fazer, né? Eu até Importante tentei, falar isso. eu até tentei algumas leis de incentivo, mas estava no meio da pandemia, aquela situação caótica que a gente estava, não consegui, né?
até tive boas pontuações, mas não rolou a possibilidade de fazer. Então, eu falei, meu, ou eu faço agora ou não vou fazer esse livro. Eu queria muito fazer. Então, eu tirei das minhas economias pessoais e fiz o livro. Então, eu vendo o livro, vendo pelo preço, né, possível, e aí para ir minimizando esse investimento que eu fiz. Então, quem quiser, através das minhas redes aí que você está colocando, só fazer contato que a gente dá um jeitinho de se encontrar e entregar o livro. Perfeito. Wanda, mais uma vez, muito obrigada. Gente, quero agradecer vocês também que emprestaram seu tempo, seus ouvidos aí para a gente. Muito importante isso. Não esqueça de se conectar com a Wanda para poder pedir o seu exemplar. Já compra seu exemplar. E daí é interessante que a gente tem um público aqui também de pessoas das artes, professores, né? Enfim, então, de repente, você tendo, você já consegue ali, né, dividir esse conhecimento com outras pessoas também que estão aí no seu, né, no seu mundo, né, fazendo parte aí da sua vida. É isso, agradecer também o CT por esse espaço aqui para a gente prosear bastante. Toda semana tem conteúdo novo e, como eu falei, é uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial aqui de São José dos Campos. Continua nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube, também nas redes sociais. E eu vejo vocês no próximo episódio e vejo você em breve, Wanda. Um beijo! Beijo, obrigada.